Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje o domingo da oitava da Páscoa, celebramos também a festa da Divina Misericórdia, como nós já refletimos, uma festa pedida pelo próprio Jesus, como também muitas outras festas que nós temos, foram pedidos feitos por Cristo através de revelações, como a festa do coração de Jesus, a festa de Corpus Christi, foram festas que nasceram de revelações particulares de Jesus a alguma pessoa, revelações essas que depois foram reconhecidas como autênticas pela igreja, e a igreja que é aquela que vai interpretar esses sinais, essa ação do Espírito Santo, julgou que realmente se tratavam de revelações verdadeiras e então instituiu essas festas. E hoje celebramos então a festa da Divina Misericórdia. E por que essa festa se celebra no domingo após a ressurreição de Jesus? Bem, Jesus pediu nesse dia. E se nós quiséssemos penetrar um pouco nos segredos do coração de Jesus, por que será que Jesus escolheu esse domingo para ser o dia da Divina Misericórdia? Primeiro, porque a novena começa na Sexta-feira Santa, como ele mesmo pediu, o dia em que seu coração foi rasgado. E esse dia foi escolhido por causa do Evangelho que hoje é proclamado. O Evangelho que mostra a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus, que age através de Jesus. A maior qualidade, o termo próprio seria atributo de Deus, é a sua misericórdia. Por isso diz o Papa Francisco, o nome de Deus é misericórdia. Se uma hora vocês quiserem fazer uma reflexão, peguem a revistinha litúrgica, que tem os textos do missal, e observem quantas vezes nas orações eucarísticas, nas orações da missa, sai a palavra misericórdia. É tanto que repete que a gente termina nem percebendo o número de vezes que nós imploramos a misericórdia de Deus. Piedade, compaixão, acolhei a nossa súplica, tudo é a mesma coisa. Eu estou pedindo, Senhor, misericórdia, porque é o que Deus mais tem para dar, e é aquilo que nós mais precisamos receber, misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é a compaixão de Deus diante do nosso nada, diante da nossa miséria. Pode parecer estranho, até ofensivo dizer, mas nós devemos nos consolar quando nós pensamos assim, eu sou miserável. Eu disse que pode parecer ofensivo, porque soa ofensivo. Mas o que significa ser miserável? É só fazermos uma comparação. O que significa uma pessoa amável? É uma pessoa que merece ser amada. O que significa uma pessoa louvável? Ela merece ser louvada. O que significa uma pessoa miserável? É uma pessoa que precisa de compaixão, precisa de piedade. Miserável é isso, porque o verbo latino, esse miserere, significa ter compaixão. Então, miserável é aquele que precisa da compaixão. Então, quando nós dizemos, eu sou um miserável, nós não estamos nos rebaixando, não! Estamos simplesmente nos colocando no nosso lugar. Quando eu digo que eu sou miserável, eu não estou destruindo em mim a obra de Deus, não. Mas eu estou reconhecendo que tudo que existe em mim é porque Deus usa de misericórdia. Deus criou o mundo por misericórdia. Não havia nada que exigisse que Ele criasse. Deus te deu a vida, Deus me deu a vida por misericórdia. O que é que nós fizemos para existir? É fruto da sua misericórdia. Por isso que hoje, e durante a Páscoa, se vai rezar muito o Salmo 117, que foi tão bem cantado, eterna é a sua misericórdia. A misericórdia de Deus nunca vai acabar, porque Deus é misericórdia, o nome de Deus é misericórdia. E hoje, nesse Evangelho, nós temos 3 situações em que Jesus usa da misericórdia, Ele exerce a misericórdia. E tenho certeza que, de alguma forma, estas 3 situações se encaixam também em nossa vida. O que o Evangelho diz hoje? Primeira manifestação da misericórdia. Estando os discípulos fechados
há portas fechadas por medo. Jesus se coloca no meio deles. Para entendermos esse encontro de Jesus, pense um pouquinho no momento mais difícil da sua vida. Um momento de provação, de dificuldades. E imagine que nesse momento, todas as pessoas com quem você podia contar te abandonaram. Você ficou sozinho. Você foi traído, você foi abandonado. Alguns fizeram que não te conheciam, alguns te evitaram. Você ficou sozinho, sozinha. E depois essa situação muda. E você vai então se encontrar com essas pessoas. Bem, conhecendo o meu coração, eu não ia querer me encontrar com essas pessoas nunca mais. Na hora que eu precisei, elas me abandonaram, agora eu estou bem e vou procurá-las. O nosso coração não faria isso. Mas como eterna é a sua misericórdia, é isso que Jesus faz hoje. A quem Jesus vai encontrar? Aqueles que o abandonaram. Aqueles que na hora que ele mais precisou, o deixaram na mão. No jardim, Jesus fala, fiquem aqui, rezem comigo. Dormiram. Na hora que prendem Jesus, fugiram. Na hora que são interrogados, negaram. Na hora de poder sepultá-lo, não havia quase ninguém. E agora Jesus se encontra com eles. O que nós diríamos nesse primeiro encontro a essas pessoas? Umas boas verdades, talvez. E Jesus poderia dizer, vocês não aprenderam? Quantas vezes eu falei da paixão, eu falei da morte, eu falei da cruz, vocês não entenderam? Vocês estavam pensando em quem era o maior entre vocês? Jesus podia se colocar na presença dos discípulos e dar-lhes um sermão como só ele poderia dar. Mas aqueles pobres homens já estavam fechados porque estavam com medo. Eles estavam abalados, eles estavam destruídos. Alguns já tinham até saído, vamos meditar na próxima semana. Então, uma palavra forte de Jesus os jogaria no chão. É aquela chama, a mecha que ainda fumega. E Jesus não chega e aperta e apaga, ele sopra. Ele soprou sobre os apóstolos. Ele sopra para reacender esse fogo. Fechados no medo. E Jesus entra com as portas fechadas, é a sua misericórdia. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, pode acontecer uma situação dessa na nossa vida? O mal que nos faz o medo. E nós temos medo. Temos medo de muitas coisas. De coisas reais, que realmente nos causam medo. Coisas imagináveis, coisas que nós imaginamos. Suposições que nós fazemos. Temos medo do amanhã. Temos medo do futuro. Às vezes temos medo até do passado, temos medo das pessoas, temos medo de uma doença, às vezes temos medo de Deus. Quantas situações de medo, o que o medo faz? Ele nos paralisa, ele nos imobiliza. E o medo, sobretudo, tira a paz do coração. Medo e paz não combinam. Ou o coração é dominado pelo medo, ou o coração é habitado pela paz. Por isso Jesus se coloca na frente dos discípulos, portas fechadas, corações fechados, e diz para eles, paz. É isso que vocês precisam, paz. Eu não vim aqui exigir que vocês me peçam perdão pelo que vocês fizeram. Eu não vim aqui reclamar os direitos. Eu vim aqui trazer para vocês aquilo que só eu posso trazer, a paz. Era o que eles mais precisavam, e só Jesus poderia dar a eles essa paz. Então nesse dia da divina misericórdia, que nós peçamos também a Jesus, Senhor, quando eu me fechar em mim mesmo, quando o meu coração trancar as portas, e eu me deixar abater pelo medo, entre na minha vida, mesmo com as portas fechadas, mesmo quando parece que eu não te quero, entra na minha vida e me traga a paz que só o Senhor pode trazer. Essa paz foi fruto da misericórdia. Jesus poderia ter feito outras coisas, mas na sua misericórdia, Ele levou a paz para aqueles pobres homens. Segunda manifestação da misericórdia de Jesus nesse dia, Ele sopra sobre os apóstolos e fala para eles, recebam o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem, ficarão perdoados. Os pecados que vocês retiverem,
também ficarão retidos. Nós precisamos, queridos irmãos, da misericórdia de Deus para ter a paz na nossa vida, mas nós precisamos, sobretudo, da misericórdia de Deus para nos reconciliarmos com Ele. Eu acho que nenhum de nós ainda tem alguma dúvida se somos pecadores ou não. Nenhum de nós tem nenhuma dúvida que precisamos do perdão. E creio que nenhum de nós também tem dúvida do que é o pecado. O pecado não é simplesmente, eu pequei porque eu tratei mal o meu irmão, porque eu deixei talvez de ajudar uma pessoa. Sim, isso é pecado, mas o pecado é mais do que isso. O pecado não é somente uma falta social, o pecado é mais do que isso. O pecado é uma ferida no coração de Deus. O pecado, em definitiva, queridos irmãos e irmãos, é um não dito a Deus. E se não houver esse não, não houve pecado. O pecado é quando eu me fecho a Deus. Claro, quando eu me fecho ao irmão, estou me fechando ao Filho de Deus, e também é pecado, mas é sobretudo uma ofensa a Deus. E como que eu posso ser perdoado? Se eu ofendi uma pessoa infinita, só existe um remédio para o pecado: que Deus perdoe, porque Ele é o ofendido. Se você ofendeu uma pessoa, todo mundo pode te perdoar, mas enquanto ela não te perdoar, você não está perdoado. Todo mundo pode dizer, não, esqueça isso, já passou, mas se a pessoa está ofendida, ela continua ofendida, você não foi perdoado. Então só existe uma forma de nós nos livrarmos do pecado. Ontem, posso falar, porque não é confissão e não vou dizer o nome, uma pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo assim, padre, eu estou tão feliz, porque eu me confessei depois de muitos anos. Parece que eu estou agora desamarrado. Parece que tirou de mim uma amarra. É isso. Isso é o perdão de Deus. E que só Ele pode dar. E Ele escolheu um caminho para nos dar esse perdão, que é o sacramento da confissão. A gente podia pensar assim, mas por que tem que ser assim, através da confissão? Enquanto nós deveríamos pensar assim, graças a Deus que é assim, que é de uma forma tão simples, que é de uma forma tão acessível. Se Deus é o ofendido, Ele poderia determinar que o perdão fosse dado da forma que Ele quisesse. Que você tivesse que fazer uma peregrinação a Roma, a Terra Santa. Que em cada país houvesse uma pessoa que perdoasse em nome dEle. Ele é o ofendido. Ele coloca as condições, Ele tem as cartas. E Ele poderia fazer. E nós teríamos que nos submeter a essa forma de pedir perdão àquele que nós ofendemos. E o que Deus fez? De uma forma tão simples. Deu também a pessoas frágeis, pecadoras também, o poder de perdoar em nome dEle. Os pecados que vocês perdoarem, ficarão perdoados. E é por isso que o catecismo da igreja nos ensina que a forma normal de nós alcançarmos o perdão para os pecados que nós temos consciência é o sacramento da confissão. Padre, eu confesso diretamente com Deus. Tudo bem. E a certeza do perdão, você tem? Você tem a certeza do perdão? Deus fala para você, eu te absolvo dos teus pecados? Agora, quando nós vamos à confissão, padre, eu me confessei, será que eu fui perdoado? O padre falou para você, eu te absolvo dos teus pecados? Falou, então esqueça seu passado, ele não existe mais. Você tem a certeza do perdão de Deus, porque Jesus não mente e Jesus não engana. Eterna é a sua misericórdia. Que nós saibamos cultivar, queridos irmãos e irmãs, em nosso coração, essa grande confiança no sacramento da confissão. Nós precisamos mudar um pouco o conceito que nós temos da confissão. Quando fala de confissão, muita gente fala assim, padre, já me dá um gelo aqui por dentro. Por quê? Por que você sente um gelo por dentro quando você fala que vai confessar? Se você estivesse indo para um tribunal que pode te condenar, tudo bem. Se você fosse a um lugar onde vão emitir uma opinião sobre a sua vida, tudo bem que você ficasse com medo. Mas se você vai a um tribunal, sim, mas onde a sentença já está escrita. A sentença é qual? Eu te absolvo dos teus pecados. Não existe outra forma. Não existe uma segunda opção. Você vai para ser perdoado e você vai com medo por quê? Porque tem hora que nós nos apegamos tanto ao nosso pecado que parece que a gente não quer nem o perdão. Nos achamos tão grandes
que achamos que até o nosso pecado é muito grande para Deus perdoar. Cultive no seu coração essa confiança na confissão. E uma forma concreta de fazer isso é se confessando. Perca esse medo, não é? Ah, mas eu tenho vergonha. Se você não tivesse vergonha, que seria estranho. Se nós pecássemos e não tivéssemos a mínima vergonha dos nossos pecados. É um ato de humildade, não é? Mas fazer disso uma rotina em nossa vida, uma boa rotina. Experimentar na nossa vida o perdão de Deus. Vocês sabem quando que nasceu a vocação do Papa Francisco? Ele saiu para uma festa com os colegas dele, jovem, lá em Buenos Aires, e passaram perto de uma igreja. E o jovem Jorge, né? Eu vou entrar nessa igreja. Entrou. Os colegas esperaram lá fora. Passou um tempinho, sai o Bergoglio e fala para os colegas: eu acabei de tomar uma decisão. Eu vou ser padre. Que é isso, Jorge? Eu vou ser padre. E por que você tomou essa decisão? Eu entrei na igreja, o padre estava no confessionário e parecia que ele estava ali só por causa de mim. Parecia que Deus estava me esperando. A forma como o padre me acolheu, eu percebi que Deus me chamava para fazer também isso. Olha o que pode fazer uma confissão. Temos hoje um Papa, porque um dia ele foi se confessar. E por isso que diante de todo mundo, quando tem lá em Roma aqueles momentos de confissão, ele é o primeiro a entrar na fila. Não é só para dar o exemplo, só para ser filmado, não. É porque, como ele fala, um dia perguntaram: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou um pecador. E é esse que precisa do perdão de Deus, quem se reconhece pecador. Eterna é a sua misericórdia. Finalmente, uma terceira situação que também pode acontecer muito em nossa vida. Terceira manifestação da misericórdia de Deus nesse domingo, o que Deus faz para Tomé. Quantas vezes a gente meio que maltrata São Tomé? Nós insistimos muito em que São Tomé chegou atrasado, né? Que não estava quando os discípulos vieram. Batemos muito na tecla de que Tomé era um homem teimoso, Tomé era um homem cabeça dura, não queria acreditar nos seus irmãos. Talvez haja um pouco de verdade em tudo isso, mas seria uma injustiça dizer que Tomé era simplesmente isso. Quem era Tomé? Era discípulo de Jesus. Quem era Tomé? Era alguém que sabia que um dia Jesus ia morrer, porque quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele disse: vamos para morrer com ele, porque ele vai morrer. Então Tomé era um dos discípulos que entendeu que Jesus ia morrer. Mas a morte de Cristo estraçalhou a alma de Tomé. Todo o drama do Calvário feriu profundamente Tomé. E agora ele tem dificuldade de acreditar. Não é que ele esteja simplesmente duvidando de seus irmãos, de seus amigos. Não é que ele seja um cético, alguém que acha que precisa de argumentos para crer. Não, Tomé não é esse homem, não é esse incrédulo. A incredulidade de Tomé nasce da sua alma ferida, nasce de que ele estava abalado, ferido, por causa de Jesus. Pode parecer estranho, mas foi Jesus que deixou Tomé assim, com a sua alma estraçalhada. E por isso que Jesus o permite tocar as suas chagas. Se ele fosse um incrédulo, um homem frio, calculista, Jesus não teria deixado que ele tocasse. Como Jesus não fez milagre para Herodes, que queria simplesmente por curiosidade ver Jesus fazer milagres. Jesus sabia como que Tomé estava. E sabia que nem as palavras dos seus irmãos eram suficientes para curar a sua alma. Só havia um jeito de curar a alma de Tomé. Era tocar as chagas de Cristo. E por isso Jesus, quando aparece 8 dias depois, e ele repete a saudação: a paz esteja convosco, ele chama Tomé e fala: Tomé, vem aqui, coloca tua mão na minha, coloca teu dedo na minha chaga. Abre o lado, mais ou menos como está aí no quadro, e fala para Tomé: coloca aqui a tua mão. Colocar a mão na ferida do lado de Jesus. Nós sabemos que Cristo ressuscitado conserva, não é conservou não, hein? Conserva, porque Ele está vivo. Conserva nas mãos, nos pés e no lado as marcas dos cravos e da lança. E por que Jesus conserva? Para Ele não esquecer o que Ele fez por nós. É claro que Ele não esquece, mas sobretudo para nós, para que nunca esqueçamos o que Ele fez por nós. Cristo sem chaga não existe, hein? Redentor sem chaga não existe.
O nosso Salvador é o crucificado que conserva as suas chagas. Por isso que na ressurreição ele mostra as chagas. São os seus troféus, que ele conserva para toda a eternidade. E ele fala para Tomé, Tomé, toca as minhas chagas. Se você precisa para recobrar a sua fé, toca minhas chagas. Já estou dando aqui um adiantamento do que o coral vai cantar na hora da comunhão. Tomé dizendo para Jesus, mas te tocar precisei. Pequena é a minha fé. Ele precisou tocar. E a misericórdia de Deus é essa, que chega até a nossa miséria. Se a miséria de Tomé era uma necessidade de tocar, que ele toque. E nessa hora acontece uma grande transformação. Tomé, o que não tinha acreditado, o que não botou fé na palavra de seus colegas, faz agora o que nenhum deles fez. Ao tocar as chagas de Cristo, Tomé cai de joelhos e faz uma oração belíssima, oração de 2 ou 3 palavras, meu Senhor e meu Deus. Mas onde está aquele homem que não acreditava? Onde está aquele homem que tinha que colocar o dedo na ferida? Onde está aquele homem que tinha a ver o lado rasgado? Foi transformado. E sabem por que Tomé foi transformado? Porque ele tocou as chagas de Cristo. Porém, muito mais, ao tocar as chagas de Cristo, Cristo tocou as chagas de Tomé. Cristo tocou a alma ferida de Tomé. E quando Jesus toca, a transformação acontece, a cura acontece. Tomé foi curado, foi transformado. Agora ele é capaz de acreditar. Ele teve que ver, sim, não vamos tirar isso dele não. Mas ele foi transformado, porque Cristo tocou a alma ferida, chagada, estraçalhada de Tomé. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse, o nosso Jesus é o Jesus das chagas. O Jesus que vem a nós, que fica sobre o altar daqui a pouquinho, é o Jesus chagado. O Jesus que vem a nossos corações é Jesus chagado. De modo que quando nós comungamos, com toda a propriedade, nós também tocamos as feridas de Jesus. Nós tocamos as chagas de Cristo. E hoje, sobretudo, peçamos a Jesus, que quando nós tocarmos as suas feridas, que Ele também toque as nossas. Não existe aquela música tão bonita, não é? Cura, Senhor. Como é que é? Onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Mas nessa hora, Jesus pode pegar essa mesma música e transformar numa pergunta para nós. Meu filho, onde dói? Será que eu sei responder? Porque é tão difícil olhar aqui para dentro. Aquela casa fechada dos apóstolos é uma imagem do nosso interior. Será que realmente eu consigo olhar para mim e falar, Senhor, o Senhor está em mim agora com as suas chagas, eu te toco, e o Senhor toca as minhas feridas, e eu consigo detectar na minha vida quais são essas feridas? Jesus pergunta para mim quando eu falo, cura, Senhor, onde dói? E Ele repete, onde dói, meu filho? Não pode fazer com uma pessoa que vai ao médico e quer esconder a doença, né? Está com um tumor aqui do lado, o que você tem? Não, uma coceirinha aqui na unha. Não vai resolver nada ir no médico. Na hora que o médico te pergunta, onde dói? Onde está o problema? Você tem que dizer, onde está? Quando Jesus vem a nós e pergunta, meu filho, onde dói? Abra seu coração para Jesus. Diga para Ele, Senhor, eu sei qual que é a minha fraqueza, qual é a minha ferida, quais são as minhas feridas. Aqui ninguém chega, talvez ninguém saiba, mas o Senhor conhece e o Senhor pode tocar. Toca, Senhor, em mim onde está ferido. Dá-me a tua paz. Tira de mim o medo com a tua paz. Dá-me o perdão que eu preciso porque eu sou pecador. E cura as minhas chagas, porque somente as vossas chagas é que podem curar as minhas. Amém.